Aula Números Decimais, parte 1. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de número decimal, transformar números decimais em frações, realizar comparações entre números decimais e efetuar operações de adição e subtração de números decimais. Números decimais. Conceito. Número decimal é um número racional cujo denominador é um múltiplo de 10, ou seja, o número 0,25 pode ser escrito como uma fração em que o denominador é um múltiplo de 10, 25 sobre 100. Da mesma forma, números decimais também podem ser 0,4, 0,587, 1,35, 2,5 e 5,564. Para obtermos a fração do número decimal, basta utilizarmos a seguinte regra. Escrevemos no numerador o conjunto de algarismos na ordem, onde o primeiro é um algarismo não nulo. No caso, 0,45 tem por primeiro algarismo não nulo 4, e a sequência tem algarismo 5. Contamos as casas decimais desse número, que são 2. No denominador da fração, teremos, portanto, um múltiplo de 10 com 2 zeros. Logo, a fração geratriz é 45 sobre 100, que simplificada resulta em 9 sobre 20. Por outro lado, 3,764, o primeiro algarismo não nulo é 3, e obedecemos a sequência utilizando os algarismos 7, 6 e 4. Portanto, é 3.764. No denominador, temos um múltiplo de 10 com 3 zeros, pois são 3 casas decimais. Logo, a fração geratriz é 3.764 dividido por 1.000, que simplificada resulta em 941 dividido por 250. Da mesma forma que 0,7 é 7 sobre 10. Para comparar dois números decimais, utilizamos os seguintes procedimentos. Se eles tiverem partes inteiras diferentes, o maior deles terá também maior parte inteira. Por outro lado, se eles tiverem partes inteiras iguais, iremos tomar as partes decimais e fazer a comparação do maior valor. Entretanto, se a quantidade de casas decimais for diferentes, devemos completar com os zeros, a fim de que a comparação possa ser possível. Exemplos. Estão na reta numérica apresentada 0,15 e 0,25. Têm partes inteiras iguais. Portanto, compararemos as partes decimais. Como 25 é maior que 15, concluímos que 0,25 é maior que 0,15. Por outro lado, se compararmos 0,25 com 0,4, perceberemos que as partes inteiras são iguais e que as casas decimais estão em quantidades diferentes. Acrescentaremos um zero a 0,4 para que eles tenham casas decimais em mesma quantidade. Comparando, 40 é maior que 25, portanto, 0,4 é maior que 0,25. Por outro lado, se compararmos 0,4 com 2,16, veremos que as partes inteiras são diferentes. Logo, podemos concluir que 2,16 é maior que 0,4. Para realizarmos adição e subtração de números decimais, devemos tomar a seguinte regra.
Somamos parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. Se a soma das partes decimais obtivermos um valor maior que o inteiro, adicionaremos um inteiro à parte inteira do resultado e manteremos o restante na parte decimal. No caso da subtração, se houver minuendo menor que o subtraendo, é preciso fazer reagrupamento das partes inteiras. Para melhor compreender essas regras, vamos fazer alguns exemplos. No exemplo 1, temos 1,251 mais 2,34. Veja que as partes decimais estão em quantidades diferentes. Logo, no número 2,34, acrescentaremos um algarismo zero para termos partes decimais em quantidade igual. Mais 0, 1. 5 mais 4, 9. 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. Logo, o resultado da adição é 3,591. No exemplo 2, temos 3,67 mais 5,45. Adicionando os centésimos, teremos 5 mais 7, 12, 12 centésimos. Como 10 centésimos é igual a 1 décimo, então fazemos o reagrupamento. Temos 1 décimo na casa dos décimos. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. Como 10 décimos é igual a 1 inteiro, fazemos o reagrupamento adicionando um inteiro na casa dos inteiros. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Logo, o resultado da adição é 9,12. No exemplo 3, temos 5,47 menos 3,23. 5,47 menos 3,23 será igual a 7 menos 3, 4. 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. Resultando em 2,24. No último exemplo, temos 9,12 menos 7,54. Dois centésimos menos 4 centésimos. Percebemos que a subtração não é possível. Precisamos, então, realizar o agrupamento. Tomamos 1 décimo e transformamos em 10 décimos. Desculpa, centésimos. Portanto, agora temos 12 centésimos. 12 menos 4, 8. 0,5 também trata-se de uma subtração não possível. Logo, tomamos um inteiro, portanto, ficaremos com 8 inteiros, e de um inteiro que tomamos, passamos a ter 10 décimos. Logo, 10 menos 5, 5. 8 menos 7, 1. Logo, o resultado da subtração é 1,58. Assim, encerramos nosso estudo inicial sobre números decimais.